Bem-vindos, estudantes do quinto ano, a essa aula de História. Sou o professor Joelson. Quero dizer boa tarde também aos nossos queridos professores, responsáveis, pais que acompanham essa aula. Como eu já disse, essa será uma aula de História. Os estudantes do quinto ano já apontam olá, olá, boa tarde, olá. É aula de História, boa tarde. Vamos para a habilidade do currículo paulista sobre a qual se baseia essa aula? Então, os professores que aguardam, a habilidade do currículo paulista sobre a qual se baseia essa aula é a seguinte: EF 05 HI 01. Identificar os processos de formação das culturas e dos povos, relacionando-os com o espaço geográfico ocupado. Então, identificar processos de formação das culturas. Formação das culturas eu quero destacar. E vamos relacionar isso com os espaços geográficos e com as maneiras com as quais os seres humanos viveram e vivem. Vocês iniciaram esse assunto com a professora Regiane em uma aula anterior. Vocês lembram? Os povos pré-históricos que andavam, não é? Vagavam, coletando da natureza o quê? Aquilo que eles precisavam para sobreviver. Caçavam e colhiam aquilo que já estava ali. Como é que se chamavam essas pessoas? Vocês lembram a respeito da última aula de história? Escrevam no chat para nós. Vocês já podem recordar? Isso, Raquel, eles andavam por vários lugares, como você escreveu. Isso, Diogo, eram os nômades. Bem lembrado, Ana Luísa também, o Lucas, o Bruno, o Gabriel. Eram os nômades. Estamos falando aí de uma pré-história. E a gente vai recordar alguns termos e conversar um pouquinho mais sobre eles. E a gente vai fazer um registro sobre eles. Então, esse é o início da nossa aula. A gente vai registrar algumas ideias a respeito dos termos que eu vou apresentar aqui na tela. Definir, recordar e registrar. Nomadismo, vocês que já apontaram nômades, os nômades, como que eu posso definir e registrar então o que é um nômade? Isso, Júlia, participe conosco. E aí, como é que eu posso registrar isso? Como que eu posso usar algumas palavras para escrever? O que é ser nômade? Nomadismo, como que eu escrevo? Beatriz, nômades, exato, nômades. Exatamente, nômades. Nômades, aqueles que vagam, viajantes, disse o Gabriel. Então, eu posso escrever então que é prática de povos que não têm uma habitação fixa, como vocês apontaram em outras palavras. Alguém falou que não tem uma casa fixa. Então, eu vou escrever assim. Nomadismo, prática de povos. Deixa eu pegar minha caneta. Opa! A caneta. Prática de povos que não tem uma moradia, uma habitação fixa. Que não tem uma habitação fixa. Não tem uma habitação fixa. Então, vocês tiveram um exemplo aí de povos que vagavam e coletavam da natureza aquilo que precisavam e se mudavam de casa assim. À medida que naquele espaço geográfico em que estavam, eles esgotavam todos os recursos que ali haviam para a existência, puxa, é hora de se mudar. Então, vamos para outro lugar a partir daqui. Nosso próximo termo, olha lá, como vamos definir sedentarismo? Essa palavra também foi utilizada. Como que é? Como que eu definiria sedentarismo? O que é o sedentarismo? Como eu poderia escrever? Isso, participe conosco, Daniel.
Pessoas que ficam no mesmo lugar, Daniel. Obrigado, isso mesmo. O contrário de nômades, disse o Bruno. Exatamente. Então, o sedentarismo ou sedentário é aquele que tem a habitação fixa. Vou colocar dessa maneira então, tudo bem? Pessoas que não se mudam o tempo todo. Ah, tem gente que apontou assim, que tem a ver com a prática da agricultura. Já vamos falar sobre isso também. Então, que tem habitação fixa. No sedentarismo, há a habitação fixa, né? Povos, prática de povos. Prática de povos que tem habitação fixa. Habitação fixa. Além da habitação fixa, como alguém já apontou, essa habitação fixa é possível devido a quê? Devido à prática da agricultura, devido à pecuária, como já apareceram ali nos comentários, a criação de animais, a domesticação de animais e de plantas, que faz o quê? Faz com que se tenha a possibilidade de encontrar ali nos arredores de onde se mora, alimentos e condições para se viver, para se habitar. Vamos definir então o que é agricultura. O que é a agricultura? Como que eu posso escrever em poucas palavras como é? É plantar e colher, disse a Larissa. É o ato de plantar, disse o Mateus. A arte de plantar e colher. É a plantação. Vocês estão apontando coisas muito pertinentes, exatamente. É a plantação, Vitor, Larissa, a plantação. É a atividade em que se cultiva plantas, então, não é mesmo? Vou colocar dessa maneira. A plantação, Camille, obrigado por seu comentário. Então, para a agricultura, a atividade em que se cultiva. Atividade em que se cultiva. Em que se cultiva. Vou pegar minha borracha. Em que agora a minha caneta caiu no chão, mas ela... Em que se cultiva plantas. Se cultiva o solo, na verdade, para... Se cultiva o solo para produzir plantas, vegetais, não é? Para produzir vegetais. Vamos melhorar isso. Para produzir vegetais. Muito bem. E domesticação foi o último termo que faltou para que definíssemos. Também já conversaram sobre isso. Em uma aula anterior, eu assisti junto com vocês a aula anterior de história, a essa. A domesticação. O que é a domesticação? Escreva para nós, participe. É conquistar animais, escreveu assim a Heloísa. Isso tem a ver, Heloísa. Engraçado, muito bom o seu comentário. Enzo, criar animais, domar os animais, disse o Miguel Luiz. Isso, Miguel, domar os animais. É um processo no qual os humanos assumem o controle, não é? Dos cuidados que envolvem a alimentação e a reprodução de animais. Então, a domesticação é o processo no qual os humanos assumem o controle sobre o cuidado dos animais. Vou fazer o registro. A Lívia, o cuidado com os animais. Domar, Yuri, exatamente, está relacionado a essa ideia, a domesticação. Então, vamos realizar o registro. É o processo em que os humanos assumem controle sobre o cuidado dos animais. Assumem controle sobre o cuidado dos animais.
Cuidado dos animais. Cuidado dos animais. Opa! Um animal quase fugiu da minha definição. Cuidado no singular. Então, nós pensamos em vários termos que estão na tela. Nomadismo, que é a prática de povos que não têm uma habitação fixa. Sedentarismo, que é a prática de povos que têm habitação fixa. A agricultura, que é a atividade em que se cultiva o solo para produzir vegetais. Domesticação, é o processo em que os humanos assumem controle sobre o cuidado dos animais. Começamos falando sobre os nômades, definimos isso e vamos avançar para o nosso próximo slide. Como se vive, então, no nomadismo e no sedentarismo? Como se vive? Vamos pensar no nomadismo. Já conversamos bastante sobre isso. O que eu posso colocar ali? Se vive de que maneira? O Carlos já escreveu caça. Já vou escrever aqui, Carlos. Caça de animais. O que mais? Além da caça, se alimenta-se só de caça? Viajando, sem viajando. O que mais? Foi a Lívia que escreveu viajando. Colhendo, pescando, em diferentes territórios. Diferentes. Quer dizer, quando a gente esgota os recursos em um território, a gente se muda para o território seguinte. Caça, pesca, como alguns apontaram. O que mais? Um último aí. Pensando, então, na maneira em que se vive no nomadismo. A coleta, não é? Coleta, que tem a ver com colher, que vocês apontaram. A coleta de frutas e de alimentos. E no sedentarismo? Como que as pessoas vivem? Como que acontece, após esse processo de sedentarização, como vivem as sociedades no decorrer da história? A gente está falando lá da pré-história. Como que as sociedades passam a viver, então? Elas têm uma habitação fixa. Tem práticas importantes que possibilitam a habitação fixa. Quais são elas? Quais são as práticas importantes? A agricultura, alguém apontou. A agricultura. A gente tem também, aqui com a criação de animais, a pecuária. Obrigado, Laura. Pecuária. O que mais? Cultivo, isso. Cultivo está na agricultura, não está? Moradia fixa. Está ali a habitação fixa. Criação de animais. Domesticação. O que mais? Mais algum? Um último para a gente completar? Se a gente para em um mesmo espaço, se a gente pensa em povos que antes eram nômades, que vagavam e que precisavam carregar consigo todos os seus pertences e que em um dado momento da história passam a viver em um ponto só, o que passa então a acontecer? A Beatriz está dizendo que aparece ali o comércio. Beatriz, a gente vai pensar que aparece aí, primeiro, o acúmulo de bens. O acúmulo de bens. A pessoa pode, então, juntar alguns bens e não pode ficar pensando, puxa, amanhã vou me mudar, não posso ter tudo isso para carregar. Então, a gente começa a observar aqui o acúmulo de bens. Acúmulo de bens.
Muito bom. Fizemos o nosso registro em que diferenciamos do nomadismo com o processo de sedentarização ou sedentarismo. A gente observa aí um rio importante nesses mapas e nessa imagem de satélite. É um mapa e uma imagem de satélite. É o mar Mediterrâneo, a gente tem aí um deserto e a gente tem uma região muito conhecida de clima desértico. E que rio é esse? Alguém se arrisca? Escreva. Que rio é esse? Hein? Rio Nilo, disse o Miguel. Obrigado, Miguel. Esse é o Rio Nilo. E por que a gente está falando do Rio Nilo? Rio Nilo. Porque aí, às suas margens, viveu uma população, uma sociedade muito bem organizada, em que a gente vai observar alguns registros a respeito dessa sociedade. Atenção! Vocês vão me apontar, então, a respeito do que vocês observarem. Bom, o Rio Nilo, que está ali numa região de clima de deserto, que de verdade ele cruza o deserto, não é? Acontece que o Rio Nilo ele tem sempre água. E por que ele é um rio perene, contínuo? Por que ele tem sempre água mesmo no deserto? Por ser tão extenso, em alguns pontos do rio, em algum ponto sempre estará chovendo. Então haverá momentos em que o rio estará mais cheio ou menos cheio, mas ele sempre correrá. E então, nessas margens, nas margens do Nilo, o que vai ser possível fazer no decorrer da história? O que dá para fazer nas margens de um rio, terra úmida e rica em matéria orgânica? Com os períodos de cheia, o Rio Nilo, em suas margens, tem matéria orgânica acumulada, lama mesmo, com restos de animais e de vegetais, que tornam essas margens muito férteis. Olha só, margem esquerda do Rio Nilo. Observem aí a abundância de vegetação. Isso, Enzo, era possível a agricultura. Muito bem observado. O Victor falou que poderia acontecer a pesca. A Cláudia escreveu que poderia haver embarcações, poderia haver e havia embarcações. Transportes eram realizados por meio do rio também. Então, dava para praticar aí a agricultura, dava para facilitar no transporte. Realmente eram condições para uma sociedade se desenvolver. Observem essa pintura, esse registro histórico em que é uma pintura mural de um túmulo retratando trabalhadores arando os campos, a colheita das culturas e a debulha de cereais, sob direção de um supervisor. Observem aí no detalhamento dessa obra o que fazem as figuras humanas à beira do Rio Nilo, às margens do Rio Nilo, em um clima desértico, uma sociedade muito bem organizada, em que a gente observa o quê? Plantação, né? Estão praticando o quê? A agricultura. Só a agricultura que estão praticando? Só a agricultura? Temos aqui, ó, temos indícios de que a domesticação de animais nessa imagem. Será que esse povo domesticava animais? Sim? Sim? Sim, Miguel, exatamente. Existe um animal ali. Que animal é esse? Bom, é um bovídeo, não é? Então tem traços aí de um animal bovino. Então a gente pode afirmar, ao menos que é um bovídeo. E ele está puxando um arado, parece. Olha só, então os animais faziam parte da vida dessas pessoas também. Vamos para mais uma imagem? Olha só, além da agricultura, a gente observa o que aí que vocês já apontaram e a gente já registrou. E agora a gente está observando através das imagens. A pecuária. Pecuária, não é? Vou escrever aqui pecuária, domesticação de animais. Diferente dos nômades, não é mesmo?
domesticação de animais. Assim, ficava fácil ter condições de permanecer e não vagar em busca de alimentos. Mas eu quero agora chamar a atenção para uma região que fica aí entre dois rios. Observem aqui, entre o rio. Deixa eu pegar um marca-texto azul. Não foi. Bom, agora foi. A gente tem aqui dois rios, observem, vou reforçar. De um lado, o rio Tigre, do outro lado, o rio Eufrates. A gente tem aqui, nos arredores, entre os rios, a região da Mesopotâmia. E o que essa região da Mesopotâmia tem para acrescentar em uma aula em que falamos sobre como os povos se organizaram no decorrer da história, da pré-história? O que essa região tem para nos dizer? Esses povos, eles estavam fixos nessa região. Por quê? Por que eles estavam estrategicamente entre dois rios? Vocês podem escrever para nós no chat? Escreva para nós. Eles estavam entre dois rios e por que não estavam em outra região? Estavam aí por quê? Por causa da prática da agricultura, Beatriz. Exatamente. Assim como o Nilo oferecia água que é tão essencial para a vida e para a organização das pessoas, os rios Tigre e Eufrates também ofereciam condições para que algumas populações se organizassem e se desenvolvessem aí às suas margens e nos seus arredores. E é aí, neste local, que nós temos registro de algo importantíssimo, eu diria, se não uma das mais importantes descobertas, a mais importante descoberta e invenção. Vocês imaginam o quê? O que foi inventado, descoberto aí? Escreva no chat. O que foi descoberto ou inventado? Eu já vou dar uma pista. É inclusive um motivo para estarmos aqui juntos, vocês e eu. A escrita, obrigado. Isso, Pro, obrigado pela participação. A origem da escrita. Então, vou registrar aqui. Origem da escrita. A escrita ela foi aparecendo simultaneamente. Origem da escrita. Um povo tão organizado, ali, fixo, às margens dos rios, praticando a agricultura, a pecuária, tendo cidades organizadas de maneira política, desenvolvendo as artes, a economia, a literatura, inventa a escrita. Não é incrível pensar nisso? Como pensar no mundo antes da escrita? E a escrita era assim, ó. Olha só a escrita. Observem aí o texto, Davi Cardoso. Olha o texto da aula. Olha só. É possível? Difícil, não é? É, Cauã. São outros signos. Obrigado, Leandro. Realmente são outros símbolos, a gente não está familiarizado com eles. Exatamente. Essa escrita chamada de escrita cuneiforme. Então, as letras, ou os signos, os símbolos, eram entalhados em plaquinhas de argila. Então, essa é a escrita cuneiforme. Vou registrar aqui. Escrita cuneiforme. Muitas civilizações e muitos povos se desenvolveram. A gente tem aí um outro exemplo, que são os sumérios, que estão organizados a ponto de terem uma cidade como essa. Olha só, se a gente comparar com povos que não fixavam locais de moradia. Nossa aula vai chegando ao final e eu convido vocês para fazerem uma avaliação a respeito da aula. Opa, com o link que está aqui. Foi um prazer estar com vocês falando de história.
Um grande abraço, até a próxima! Marinheiro, marinheiro, só quem te ensinou a navegar. Marinheiro, sol foi o tombo do navio. Marinheiro, sol foi o balanço do mar. Oi, 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 pessoal! Hoje, no De Olho no Osório, você vai aprender a fazer um barquinho de papel como esses aqui, ó. E para fazer um barquinho simples como esse, você vai folhas de papel. E vamos começar. A primeira coisa que a gente tem que fazer, que você vai fazer aí, é dobrar o papel ao meio, unindo uma ponta à outra. Assim, ó. E agora, vai dobrar o papel ao meio novamente. Assim. Lembre de marcar bem o papel, tá? Aí você vai essa última dobradura, assim, ó. E dobrar a ponta aqui do retângulo até a linha que a gente marcou no meio da folha. Desse jeito assim, ó. E a mesma coisa com o outro lado. Muito bem, agora vai pegar a base e vai dobrar para cima, assim, na direção da pontinha do triângulo. Olha aqui, ó. Vire o papel, assim. E então, você vai dobrar as pontinhas que estão sobrando para dentro. Olha só. Pronto, virou um chapéuzinho. Agora, você vai pegar a base do chapéu, vai virar assim, ó. E então, vai abrir o chapéu, desse jeitinho, ó. Vai fazer um biquinho, ó, um biquinho de pato. E formar um balãozinho, com a boquinha aberta assim embaixo. Aí, essa boquinha que tá aberta, esse biquinho que tá aberto, nós vamos dobrar até a outra ponta, desse jeito assim, ó. Tem que marcar bem o papel. E aí, vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Assim, ó. Temos outro chapéuzinho. E agora, como num passe de marca, nós vamos abrir de novo a base do chapéu. Olha só. Formando um biquinho de pato. E então, com as pontinhas que vão se abrir aqui, ó, vai rolar um passe de mágica assim, ó. 1, 2, 3 e abri! Ajusto. Abro de novo a base do meu barco. E tá bom. Está pronto o meu barquinho. Simples, né? E você pode fazer também com outras cores, como você já viu. Azul, vinho. E você pode também desenhar, ó. Tadã! Pronto! Agora é só você reunir os amigos. Até a próxima. De Olho no Osório. Lá vem marinheiro sol, marinheiro sol,
O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde, galerinha do 5º ano. Eu sou a professora Aline Gak e #segundou, galera. É isso mesmo, começamos mais uma semana, mas é a nossa última aula do dia de hoje, galerinha do 5º ano. Pessoal, vocês já sabem como é que funciona, né? Vamos lá organizar o material, porque os registros são extremamente importantes, tanto para vocês depois revisarem, como professores de vocês também. Galerinha, enquanto vocês vão organizando o material para a maravilhosa aula de matemática na sua telinha, eu vou aqui, ó, dali, certo? Vamos lá? Eu quero mandar um super abraço a todos da escola Henriqueta Costa Porto, todos da escola Prudente de Moraes, a todos pais, professores e alunos da escola Antônio de Oliveira Camargo e a todos da escola Savoy City 2. Muito obrigada também a todos os professores, alunos e responsáveis que estão aqui nessa tarde, tanto pelo aplicativo, pelo YouTube ou pelo Facebook. Muito obrigada pela presença de todos, certo? Vamos ter uma aula maravilhosa de matemática, ok? Pessoal, vamos lá. Olha, mas vocês têm uma mania de colocar a aula repetida. Não é aula repetida, #segundou. Segundou, pessoal, vamos lá? Então, vamos lá, pessoal. Vou colocar a habilidade na telinha. Professores, já fiquem aqui, ó, prontos para o print, certo? A habilidade na telinha, EF05, MA02. Ler, escrever e ordenar números racionais positivos na forma decimal, com compreensão das principais características do sistema de numeração decimal, utilizando como recursos a composição e decomposição e a reta numérica. Galerinha do 5º ano do meu coração, olha o título da nossa aula aqui. Composição e decomposição de números decimais. Vocês já realizaram a composição e a decomposição dos decimais? Normalmente a gente realiza a decomposição de números inteiros, né? E às vezes até a composição também de números inteiros. É mais difícil a gente realizar a composição. A decomposição a gente costuma fazer, certo? Mas hoje a gente vai trabalhar tanto a composição e a decomposição, mas com números decimais. E qual é a principal característica dos decimais? Chat, alguém diz? Pensa aqui comigo, aquele nosso aluno do 5º ano, super investigador, qual é a característica de um número decimal? Será que vocês sabem? Qual é? Que você bate, esse é um número decimal. Ai, aqui, ó, pro Carla, muito bem, pro. A vírgula, essa é a principal característica de um número decimal, certo? A partir daí, vamos começar a falar? E antes, deixa eu vir aqui no detalhe rapidinho. Será que vocês já viram na televisão uma corrida de carros? E aí, quem já viu, já assistiu corrida de carros na televisão? Quero saber, eu já vi, eu já assisti. Será que vocês aí do 5º ano já assistiram uma corrida de carros? E aí, ó, uma galera tá dizendo que já viu uma corrida de carros. Então, é disso que a gente vai falar hoje. Vamos lá comigo. Corrida de carros. Em uma corrida de carros, o segundo colocado completou a corrida. Ó, presta atenção nesse número, pessoal. Presta atenção nesse número. 18,345 o quê? 345 o quê? Segundos após a chegada do primeiro colocado. E aí, 345 o quê? Ó, Maria Luísa tentou escrever e parou no meio. Milésimos de segundos, é isso mesmo. Então, em uma corrida de carros, o segundo colocado, ele completou a corrida 18,345 milésimos de segundo após a chegada do primeiro colocado. Veja o que representa cada algarismo no número 18,345 milésimos. Então, a gente vai ver aqui, ó, no número que está aqui na sua telinha, o que representa cada um desses números, certo? Então, vamos lá. O número 1, aqui, nesse número aqui que a gente está estudando, o 1 representa a dezena, ok?
Então, esse 1 representa a dezena. Aluno do 5º ano do meu coração, é legal vocês anotarem, tá? Vamos lá? O número 8 significa a unidade, ok? Ótimo, oráculo. Aí a gente tem uma vírgula. E vocês lembram para que serve essa vírgula? Respondam para mim aí no chat se vocês lembram. A gente já teve várias aulas sobre números decimais. Para que ela serve, a vírgula? Será que vocês sabem? E aí? Para que serve a vírgula? Ó, para separar, acho que é a Kathleen o nome dela, falou para separar o número inteiro do número decimal. Então, isso mesmo, tá certo. Ó, então, a gente tem aqui uma vírgula, certo? Que está separando o número inteiro, que é o 18, do número decimal. E aí, mas quanto vale o 3? O 3 vale décimos, certo? Significa décimos. E o 4? Centésimos. No caso, centésimos de segundo, pois estamos falando de tempo. E o 5? Milésimos. Milésimos de segundo, certo? Pessoal, vamos lá. Então, a gente está falando de uma corrida de carro e esse foi o tempo. Se a gente for parar para pensar, rápido, né, pessoal? Uma corrida de carro é bem rápido, não é? Uma volta é muito rápido, né? Por isso a gente começa a marcar até os milésimos de segundo. Se a gente não marcar os milésimos de segundo, a gente não consegue ver a diferença, né? De uma volta a outra ou de um carro ao outro, certo? Vamos lá, vamos continuar, que não terminamos de falar sobre a corrida. Esse quadro eu sei que vocês conhecem, porque a gente já falou tanto dele na semana passada, que é o quadro de valor, né? Então, ó, com o quadro de valor lugar, podemos saber o valor do algarismo através do lugar que ele ocupa, ok? Exemplo, observe como seria ordenar no quadro de valor o número, esse é o número que a gente acabou de ver lá na corrida de carro, né? 18,345 milésimos de segundo, certo? Então, aqui ele está organizado no nosso quadro. Então, é aquilo que a gente acabou de ver na telinha do lado, ó. Casa da dezena, unidade simples, décimos, centésimos e milésimos, certo? Prestem atenção aqui como se tivesse aqui a vírgula, certo? Separando a parte inteira da parte decimal, ok? Então, tá. Agora, a gente vai pegar aqui, ó, o terceiro colocado, esse foi o tempo do terceiro colocado. E esse foi o tempo do quarto colocado. Primeira coisa que eu quero que vocês percebam é, olha só como é pertinho, né? Os dois 22, né? Aqui, ó, 549 milésimos de segundo e aqui 932 milésimos de segundo. Pelos milésimos de segundo que separam os dois, né? Mas a gente vai encaixar esses dois tempos, né, da corrida, tanto do terceiro colocado como do quarto colocado, isso mesmo, no nosso quadro de valor lugar, ok? Então, vamos lá. Vamos encaixar do terceiro colocado, ok? Então, vírgula, né? Vamos imaginar aqui que tem uma vírgula, porque a vírgula separa a parte inteira da parte decimal. E 549, o quê? A gente tem que olhar aqui, ó. 549 milésimos. Milésimos do quê? Milésimos de segundo, porque a gente está falando de tempo, né? Então, agora vamos encaixar o quarto lugar. Quarto lugar. 932 milésimos de segundo. No nosso quadro de valor lugar das aulas da semana passada, a gente não tinha essas três casas últimas aqui, ó. Isso, essas três casas aqui, a gente não tinha. Por quê? A gente só estava falando da parte inteira na semana passada. Então, a gente tinha lá unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, aí depois unidade de milhão. Então, a gente estava falando só da parte inteira, a gente não estava falando da parte decimal. Aí percebam aqui, ó, que agora a gente tem as casas da parte decimal, que são as casas dos décimos, centésimos e milésimos. Oráculo, mostra esse quadro todo pra gente, por favor. Outra coisa que eu quero que vocês percebam, galera, é aqui, ó. Se a gente continuar na parte inteira, é o que a gente aprendeu na semana passada, ó. Casa da centena simples, depois da unidade de milhar,
dezena de milhar, centena de milhar. Aqui não muda, né? A Pro só acrescentou isso, aqui não muda. É do mesmo jeitinho que a gente viu na semana passada. Aqui eu só acrescentei as casas decimais agora, aquelas depois da vírgula, tá bom? Até aí tudo certo? Então vamos lá, ó. Isso. Olha aqui o quadro completinho com as casas inclusive decimais. Muito bem. Então você sabe que aquele quadro que você desenhou na semana passada, ele tem uma continuação, que seria aqui, ó, a parte dos décimos, né, das casas decimais, tá? Que é o que vai depois da vírgula. Certo, pessoal? Vamos lá, vamos continuar. E aí, eu perguntei lá no começo quem já tinha feito a composição ou a decomposição de números decimais, né? Números inteiros a gente está acostumado a fazer, mas e números decimais? Então, ó, presta atenção. Antes da gente fazer a decomposição, a gente vai ver quanto vale cada algarismo. Então, ó, pergunta A, o algarismo 4, desse número que está aqui, gente, e aí? Quanto vale o algarismo 4 desse número que está aqui na nossa telinha? Quanto vale? O algarismo 4, 40? E aí? E aí, pessoal? Será que é 40? Vamos pensar assim comigo. Eu estou falando de números decimais, certo? Certo? Ali no nosso quadro de valor lugar, esse aqui seria milésimos, esse centésimos, esse décimos e esse 4. Quanto será que ele vale, pessoal? 4 centésimos? Ó, tem gente falando 40. Pessoal, vamos lá. Vamos pensar na vírgula. Então, ele vai valer isso aqui, ó. Vamos lá, ó. 0 é o inteiro, que está antes da vírgula, certo? Então, ele vai valer isso aqui, ó. É o 4. Certo? A gente só tem que zerar o que está antes e o que está depois da vírgula, certo? Zero, isso. O pessoal está confundindo com o quadro de valor lugar normal mesmo. Tem lá unidade, dezena e centena. Não é esse, pessoal, não é esse. É só zerar. Vamos lá, o algarismo 5 para o número aqui. E aí, o algarismo 5, será que vocês sabem? 5 décimos? Isso mesmo, o Nicolas falou 5 décimos pro. Pessoal, olha aqui. Eu zero essa parte inteira, porque eu só estou interessada em saber quanto vale o 5. Certo? Só isso. Então, aqui, ó, 5 décimos. Ok? Vamos lá. E o algarismo 3? Nesse outro número, 3 o quê? 3 milésimos? Kaique falou 3 milésimos. Pro, eu posso colocar assim também, pro? 3 milésimos? Posso, não tem problema nenhum, pessoal, colocar milésimos assim também. Posso colocar assim sem problema nenhum. Deixa eu só tirar uma dúvida. Tá. O algarismo 2, nesse outro número, pessoal. E aí? O algarismo 2, tá? Aqui, ó. 2. E aí? Quanto vale o 2? 2 milésimos? 2 milésimos? Não. Não é milésimos. Milésimos é o último aqui, pessoal. Centésimos, muito bem. 2 centésimos. Pessoal, vamos lá. Posso colocar em formato de algarismo aí no caderno de vocês, mas eu posso também escrever, certo? Vocês escolhem o jeito que vocês acham melhor, certo? Não tem problema. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui em formato de algarismo, certo? E o nosso último aqui, ó, o 7. Tá fácil, hein? Quanto vale esse 7? Milésimos, muito bem. Então, aqui, ó, parte inteira, milésimos, certo? Isso. Só não confunda, porque assim, se aqui fosse um ponto, por exemplo, em vez de uma vírgula, aí a gente estaria falando só de parte inteira. E daquele quadro de valor que a gente já conhece, certo? Mas aqui eu tô falando de parte decimal, tá, pessoal? Então, não confunda, ok? Vamos lá, continuando. Agora eu vou realizar o quê? A composição.
Decomposição vocês conhecem, vocês sabem como é que faz. Normalmente, inclusive, vocês trabalham na escola. A professora dá um número e pede para vocês decompor aquele número, certo? Mas e a composição? A composição é quando eu junto. A decomposição é quando eu separo e a composição é quando eu junto. E aqui a gente vai fazer a composição, ok? Vamos lá comigo? Prestem atenção aqui, eu tenho 7 mais 0,4 mais 0,03 mais 0,02. Eu vou armar aqui uma conta porque eu quero que vocês vejam como que é o movimento da gente realizar a composição fazendo essa adição, ok? Somando, tá? Então, vamos fazer juntos essa conta aqui, tá ok? Vamos lá. Seria, o 7 é inteiro, tá? Ó, percebam aqui. O 7 é um número inteiro, tá? Então, vamos lá. 7, ok? Aí, depois é mais 0,4. Aqui nesse número, qual é a parte inteira? É o 0, certo? E a parte inteira tem que ficar embaixo da parte inteira. Então, vamos ficar aqui, ó, 0,4, ok? Agora eu vou para 0,03. Então, ó, vírgula sempre embaixo de vírgula, não pode esquecer, ok? E por último, 0,002, que quer dizer 2 milésimos, tá? Vírgula embaixo de vírgula, não pode esquecer. Então tá, só esqueci o sinal de adição. Vamos lá. Coloquei todos os números aqui da minha composição. Então agora eu vou somar. 2, 3 mais 0, 3, 4 mais 0 é 4, 7 mais 0 mais 0 mais 0 é 7. E a vírgula, sempre vírgula embaixo de vírgula, eu vou ter o número, que é os 7 inteiros e 432 milésimos. Certo? Difícil? O que vocês acharam? A gente só não pode esquecer de algumas regrinhas, como colocar vírgula sempre embaixo de vírgula, entender que a gente está falando de número decimal. Então, já que a gente está falando de número decimal, nesse caso, os números inteiros são aqueles antes da vírgula, são o 0. Então, é só colocar o 0 embaixo do número inteiro. Então, não é difícil, é? Então, será que vocês conseguem me dar a resposta das próximas? Vamos lá. Sem eu fazer aqui na lousa, hein? Tá? Vocês. Vamos lá. B. 10 é inteiro, hein? 10 mais 2 mais 5 5 décimos mais 4 milésimos. Quanto dá? Ó, Vitor Daniel deu a resposta correta. Quem mais? Ana Beatriz também. Vou colocar aqui na lousa. Lembrando que, ó, aqui eu tô falando de número inteiro, tá? Então, seria 10 mais 2, tá? Não confunda. Então, eu vou colocar aqui a resposta certinha para vocês. 12 inteiros, vírgula, 504 milésimos. E por que 504, Pro? A gente não tem aqui, para somar, na realidade, a casa do centésimo, né? De décimo, a gente já foi para milésimos, né? Então, por isso, 12 inteiros e 504 milésimos. Ok? Vamos para o próximo? C. 20 mais 3 mais 8 décimos mais 1 centésimo. E aí? Ih, tem duas respostas aí chegando. Tem respostas convergentes. Maria Eduarda deu a resposta correta. Quem mais? E aí, pessoal, tá difícil? Vocês estão confundindo um pouquinho milésimos e centésimos, tá, pessoal? Ó, o Lorenzo deu a resposta certa também. Vamos lá, Capro. Esses dois aqui são números inteiros. 20 mais 3, aí fica fácil, é 23, né? Número inteiro, 23, que é o que vem antes da vírgula. Aí eu vou colocar a vírgula aqui. E aí 0,8 ou 8 décimos mais 1 centésimo é igual a, e aí, pessoal? 81 centésimos, ok? 81 centésimos. Estava tendo uma pequena confusãozinha aí, né, pessoal?
Deu para entender? Na dúvida, o que eu indico para vocês? Armem a conta igual a professora fez aqui do lado. Tá? Armando a conta vai ficar bem mais fácil. Tá bom, prof, fizemos a composição. E a decomposição? Agora eu vou pegar um número decimal e eu vou ter que decompor ele. Eu sei que vocês já fizeram isso com números inteiros, mas e com número decimal? Vou fazer o primeiro para vocês entenderem, então vem comigo, pessoal. Aqui eu tenho o número 3 inteiros e 743 milésimos, ok? Vamos decompor esse número? Eu vou fazer assim, ó, 3 mais. Eu já decompus a parte inteira, certo? Aí agora eu vou para a parte decimal. 0,7 mais 0,04, que seria 4 centésimos, mais 0,003, que é 3 o quê? Milésimos. Aí pronto, já decompus. Dica: você precisa encontrar esse número 3, zera todos os restantes, 0,003. Olha a dica aí, vê se não fica mais fácil assim. Diz para mim aí no chat se ficou mais fácil desse jeito. Sim ou não? Sim? Muito bem, então agora vamos fazer o próximo, aí me falou que ficou mais fácil. Vamos para o próximo? Agora a gente vai ter que decompor esse outro número. Faça aí também nas suas anotações, postem no chat, ok, pessoal? Vou fazer diferente essa. Vou fazer 10 mais 9, duas partes inteiras, já que é 19 inteiros, mais 0,3, que é 3 décimos, mais 0,05 centésimos, mais 0,006. 6 milésimos. E aí, pessoal, consegui decompor? Fiz. Só não fiz 19 direto, certo? Vamos fazer o último aqui, rapidinho. Aqui eu tenho o quê? 8 inteiros e 164 milésimos, tá? Vou dar a dica de novo. Presta atenção em mim. 8 inteiros tá fácil. Vou colocar aqui 8 direto. Sinal de mais, ok? Aí eu preciso colocar esse número aqui. O que eu faço? Eu zero da frente. Pronto, é assim que eu vou representar ele. Então, vamos lá. 1 décimo. Agora eu preciso do de baixo. Vamos lá comigo? 0, eu só preciso do 6, então eu vou zerar aqui também e pegar o 6. 6 o quê? Centésimos. Sinal de mais. Agora eu preciso do número 4, ok? 0,00 todos, tá? Eu vou zerar todos. Pronto, é assim que eu vou representar 4 milésimos, ok? Então eu vou colocar aqui, ó, 0,004. Pronto, decompus o número. Então assim eu realizo a decomposição de números decimais. Ok? Difícil? Não, né, pessoal? Ó, tem gente dizendo que acertou. Muito bem. Mas vocês vão treinar em casa, tá? Porque é treino. E vocês confundiram parte inteira com parte decimal. Então, treinem em casa. E para isso tem o quê? Atividade do dia, pessoal. Vamos lá. Sugestão de atividade na telinha. Realize agora você a decomposição e a composição dos números decimais abaixo. E não tá difícil, galera. Vamos lá. Para decompor, sempre zere os outros números. Vai ficar muito mais fácil. Usem as minhas dicas, ok? Vai ficar fácil. E para composição, para quem tem mais dificuldade, realize a soma, tá? Lembrando, vírgula sempre embaixo de vírgula. E aí vai ficar fácil. Então, na decomposição, você pode somar, ok? Lembrando das regrinhas. E na decomposição, você zera os números que você não estiver utilizando. Pessoal, tira o print, marca a Alininha do meu coração, marca a professora Aline Gaki, realize, vocês precisam realizar as atividades para,
Tá tudo aqui gravado, certo, pessoal? Não esqueçam, postem nas redes sociais e vai ver tudo, tá? Aqui está o link da telinha. Quem realiza decomposição e composição, avalia positivamente pelo link ou QR Code. Galera, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.